Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroçava o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Verso de número 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar ao seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava, porém nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo, e o escarnecendo dele, fê-lo vestir de um manto aparatoso e devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Verso de número 13 agora. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes e as autoridades e o povo, disse-lhes: apresente-me este homem como agitador do povo. Mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que os acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. Pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Verso 16. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade, e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucificam, crucificam. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Mas ele insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhe o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sua sedição e do homicídio, a quem eles pediram, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Amém? Até aqui por enquanto. Deixa a sua Bíblia aberta, pode se assentar no seu lugar em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, irmão. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Teu nome. Pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. Nos dê revelação da Tua palavra, do Teu amor, da Tua graça, daquilo que o Senhor fez por nós. Pai, nós te pedimos e desejamos no nosso coração que a Tua palavra venha a nós e gere em nós, Pai, a transformação que Te apraz. Te pedimos isso, Deus, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar, irmãos, a respeito de Cristo,
e Barrabás. Amém? Lá naquela época de Jesus, havia o Império Romano. O Império Romano é que tomava conta daquela região onde Jesus estava. O Império Romano, ele deixava que você fizesse qualquer coisa, praticasse sua religião, você podia castigar qualquer pessoa, você só não podia matar. A última palavra, quando era questão de morte, tinha que levar para o pessoal. Pegaram Jesus, levaram para Pilatos, e Pilatos falou: mas esse camarada aqui não tem nada que eu mate ele. Eu não estou vendo nenhuma acusação contra ele. De onde que esse homem é? Ah, ele é Galileu. Ele é Galileu. Mandou para quem? Vai para Herodes. Herodes decide o que vai fazer com ele. Não tem nada a ver com a vida desse cara. Porque ele viu que Jesus era o inocente. Quando Herodes viu, Herodes ficou feliz. A palavra de Deus diz. Porque ele queria saber quem era esse tal de Jesus. E diz que ele desprezou Jesus, colocou um manto sobre Jesus e mandou de volta para Pilatos. Pilatos, não vi nada errado com esse cara, o véu é teu, se vira, vê o que você vai fazer com esse tal de Jesus, eu mesmo não vou fazer nada. E diz o texto que Pilatos insistia em soltar, só que naquela época, que era a época da Páscoa, sempre se soltava um detento. Pegam um homem chamado Barrabás e perguntam: quem vocês querem? Vocês querem Cristo ou vocês querem Barrabás? Quem era Barrabás? Barrabás era um homem que tinha causado sedição e homicídio. Sedição, ele fez uma pequena revolta. Ele era ladrão, ele era um homicida, e o povo grita o nome de quem? Queremos Barrabás. E Cristo? Crucificam. E quanto mais Pilatos insistia, mais eles gritavam: crucificam e crucificam. Barrabás, irmãos, ele era um homem bem conhecido na época. Conhecido pelo homicídio que ele tinha cometido. Provavelmente ele matou algum soldado romano ou algum romano. Porque naquela época, irmão, o Império Romano é a coisa maior que existia no planeta Terra. Era o maior império que tinha. Então você encostar em algum romano, você está afrontando todos os romanos. Colocaram ele, e ele então deveria ser crucificado. Ele era esse homem muito conhecido, e assim como Barrabás era um homem conhecido naquela época, por causa da sua sedição, por causa do homicídio, por causa dos roubos, ele era esse homem conhecido. Assim também, a palavra de Deus diz que Jesus era um homem muito conhecido. Pega a sua Bíblia, deixa aberto aí, mas lá comigo, lá em Lucas, agora no capítulo de número 5. Lucas, no capítulo de número 5, no versículo de número 15. Diz assim, Lucas 5,15: porém o que se dizia ao seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Quando diz em Marcos, a respeito da mulher do fluxo de sangue, diz que ela, tendo ouvido falar da fama de Jesus, ela vai por trás de Jesus e toca nas suas vestes. Jesus era um homem muito conhecido naquela época, mas Jesus não era conhecido pela sedição, Jesus não era conhecido pelo homicídio, Jesus não era conhecido por roubo, mas Jesus era conhecido por curar, Jesus era conhecido por libertar, Jesus era conhecido por transformar vidas das pessoas. Era dessa forma que Jesus era conhecido. Mas ainda assim, o povo clamava por quem? Barrabás. O povo ainda queria escolher e preferia Barrabás. Mesmo Jesus, o mesmo Jesus que esteve no meio daquele povo, no meio daquela multidão que ele arrastava, na qual ele ensinava, na qual ele curava, e ainda assim o povo preferia o homem chamado Barrabás. Mas quem é Barrabás nessa história, irmão? O tema dessa palavra para nós é
Barrabás sou eu. Aqui eu, Rafael, meu pai. Agora o irmãozinho da sala fala assim: Barrabás é eu, meu irmão. Agora fala assim pro outro: Barrabás sou eu. Você vai falar: mas eu nunca causei motim, eu nunca cometi nenhum homicídio, eu nunca fiz nenhum roubo qualificado. Por que eu sou Barrabás? Porque o pecado está em nós. Aqui, irmãos, tanto Cristo quanto Barrabás vai simbolizar a minha vida e a sua. Essa história a qual eu conto para vocês hoje, você tem que enxergar você. Você tem que enxergar a sua vida e o seu coração. Amanheceu, irmãos. Barrabás estava preso. No outro dia, Barrabás iria ser crucificado. E junto com Barrabás, iriam mais 2 ladrões. De um lado de Barrabás estaria um ladrão, e do outro lado de Barrabás estaria outro. Mas quem estaria naquela cruz era o Barrabás. Amanheceu, Barrabás chega diante do povo e ele começa a ver que está tendo muito barulho. O que está acontecendo? E provavelmente o soldado chega lá e falou: hoje é seu dia de sorte. A galera gostou de você, de mim. Não roubei essa galera toda aí. Cometi homicídio, cometi os motins todinho aqui. Olha o povo que é você. Por que nós vemos que Barrabás é nós, irmãos? Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo de número 3. Romanos 3. No versículo de número 9. Romanos capítulo 3, no versículo de número 9. Diz assim: que se conclui? Temos nós vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Verso de número 10: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma só fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora estão entre os seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu vou falar 3 coisas a qual nós nos enxergamos em Barrabás. A primeira delas é: Barrabás, ele é um pecador. Barrabás, além dos pecados a qual ele tinha cometido, com certeza devia ter muitos outros. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Não há um. Todos se extraviaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Nós fomos concebidos em pecado. Nós nascemos no pecado. Nós lutamos todos os dias contra o pecado. A nossa luta é sempre essa. É contra o pecado. E Barrabás, ele é a exemplificação do pecador. Barrabás é o pecador. Barrabás é aquele que reconhece que aquela cruz ali era dele. E ele escuta a notícia: vai alguém no seu lugar. Quem? Vai um tal de Jesus.
lá no seu lugar agora. Ele vai assumir a sua cruz. Por que ele vai no meu lugar? Porque o povo preferiu escolher você. A primeira coisa que eu devo lembrar e eu devo saber, eu sou um pecador. Quando eu pela fé reconheço Jesus Cristo, eu passo a ser um pecador lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. A culpa do pecado não está mais sobre mim. Mas olha aqui, há muitos Barrabás e muitos Barrabás diferentes, irmãos. A história não conta o que aconteceu com aquele Barrabás. Aquele Barrabás que iria para a cruz não foi para a cruz. O Barrabás sumiu. O Barrabás não voltou. Não diz mais nenhuma história sobre aquele Barrabás. Mas aqui, como eu e como você somos Barrabás, o que esse Barrabás vai fazer? Esse Barrabás vai procurar arrependimento. Esse Barrabás vai procurar a graça de Deus. Esse Barrabás vai procurar o perdão do Senhor Jesus. Lembra de uma coisa, irmãos. A cruz que Cristo estava nunca foi feita para Ele. Nunca. Quantos aqui já assistiram o filme Paixão de Cristo? Aqui, levanta a mão. Tinha um detalhe bem interessante naquele filme, que é feito já para ficar muito claro. Quando eles colocam Jesus na cruz, eles colocam primeiro um prego e depois eles puxam o braço de Jesus para chegar no outro furo. Quem vê esse detalhe no filme? Sabe o que aquilo queria mostrar? Que a cruz não era dele. A cruz não foi feita para ele. A cruz tinha sido feita para uma outra pessoa. A cruz tinha sido feita para um outro. E esse outro seria Barrabás. A cruz nunca foi do Senhor Jesus Cristo. A cruz era nossa. Porque Cristo nunca teve pecado. E o ímpio, como Pilatos, pode perceber isso. Pilatos conseguiu observar e conseguiu ver que Cristo não tinha nenhuma culpa. E ele falava, vamos soltar ele. Vocês estão querendo crucificar o rapaz aí por questão religiosa. Nós não vamos matar ele. Nós não queremos matar ele. Vamos dar uma castigada nele. Mas pega, dá uns açoites nele. Dá uma boa coça nele para liberar ele. Não, ele quer ver ele morrer. Tudo precisava se cumprir, irmãos, exatamente como estava na palavra de Deus. Cristo precisava morrer no lugar do pecador. E isso foi literalmente. Cristo precisou morrer no lugar de um Barrabás. A cruz, os estudiosos diziam que ela demorava pelo menos uma semana para ser feita. Hoje há muitos maquinários e muitas coisas. Você não pega uma árvore que nem naquela época lá e simplesmente vira uma cruz. Mas aquela cruz já tinha sido feita. Ela já tinha sido trabalhada para uma pessoa. E aquela pessoa era eu. Era o Barrabás. A primeira coisa é que Barrabás é um pecador. Segunda coisa, leia comigo no versículo de número 23. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos, no capítulo de número 6, no versículo de número 23, a palavra de Deus diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Vá comigo lá em Efésios, irmão, no capítulo de número 2. Quero ler com vocês a partir do versículo de número 1. Efésios, no capítulo de número 2,
a partir do versículo de número 1. Diz assim: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Segunda coisa que nós enxergamos, irmãos, em Barrabás, é que Barrabás, ele estava condenado. Jesus, quando foi perante Pilatos, depois foi mandado para Herodes, depois voltou para Pilatos, ali era um dos seus julgamentos. Jesus estava sendo julgado para depois ser condenado. Não foi um julgamento justo, mas ali foi um julgamento e ali condenaram Jesus. Mas Barrabás não. Já havia tido o julgamento de Barrabás. Barrabás já estava condenado. Assim éramos nós também. Nós estávamos condenados pelos nossos delitos e pelos nossos pecados. Nós já estávamos condenados. Nós costumamos dizer: o que alguém precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Ele já nasceu condenado já. Ele já está no curso. Ele já está no caminho. Ele já está andando naquela direção. Porque nós estávamos condenados. Até que chegou alguém para assumir a nossa condenação. Até que alguém justo pudesse assumir aquilo que era uma condenação nossa. Nós já estávamos condenados. O seu pecado condenava você. O seu pecado é que mandava você para o inferno. E Cristo, sendo justo, precisava nos julgar e nos mandar para lá. Agora, Cristo, na sua enorme misericórdia, enviou alguém para que pudesse assumir a nossa condenação. A condenação de Barrabás. É muito Barrabás, irmão. Que devia estar lá naquela cruz, mas que desceu da cruz, porque alguém foi para o lugar dele. Amém. Nós estávamos nessa condenação. Você já estava julgado. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, pela sua enorme graça, assumiu essa nossa culpa. O escrito de dívida que existia sobre nós, hoje não existe mais. Ainda aí, vamos comigo lá em Isaías, no capítulo de número 53. Isaías, no capítulo de número 53. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Amém. 53:3. Irmãos, depois que eu li o julgamento de Jesus, vamos ver o que Isaías falou. Irmão, Isaías foi um profeta messiânico que veio 700 anos antes de Jesus. Mas ele já estava profetizando tudo isso. 700 anos antes de Jesus, no versículo 3, ele diz assim: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Quem foi rejeitado lá no julgamento, irmãos? Jesus. Por quê? Por todos. O pessoal rejeitou Jesus porque preferiu Barrabás. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Mas olha o verso 4. Mas certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades,
nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas ele não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Assim como foi diante de Pilatos, e assim como foi diante de Herodes, ele não abriu a boca. Isso, irmãos, tem que ficar claro no nosso coração, essa graça, esse amor substitutivo, essa morte, a morte substitutiva, a morte que era minha, a condenação que era minha, a culpa que era minha, o escrito de dívida que era meu, ele assumiu sobre ele. O pecado do Barrabás, aquele que estava condenado, que tinha uma cruz pronta para ele, Cristo assumiu o lugar. Agora não pense, irmãos, que quem matou o Senhor Jesus foi aqueles judeus que preferiram Barrabás, porque tudo precisava acontecer como aconteceu, para que se cumprisse a palavra de Deus, que 700 anos antes alguém dizia, e ele era o mais desprezado. Perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca, mas ele levou o pecado de todos nós. Terceira coisa, vá comigo lá em Lucas novamente, no capítulo de número 15. Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo, perdão, irmãos, Lucas 23, 15. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Irmãos, nós estamos lendo aqui em Lucas, mas o relato de Herodes, ele vai passar em todos os evangelhos. Ele vai falar no Evangelho de Mateus, ele vai falar no Evangelho de Marcos, de Lucas, inclusive no de João. Por quê? Porque em todos, Barrabás, Cristo ia fazer essa morte substitutiva. Em todos eles, alguém ali, Barrabás iria estar nos representando em todos esses evangelhos. A partir do versículo 3 diz assim: então reunindo Pilatos, os principais sacerdotes e as autoridades, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença nada verifiquei contra eles dos crimes que os acusais. Qual foi um dos crimes que esses homens foram lá acusar diante de Pilatos? Falou: ó, Pilatos, esse homem aqui está completamente não paga imposto. Nós vimos lá no começo. Queria tocar o que no bolso de Pilatos. Ô, Pilatos, o cara está comprando quem paga imposto, você vai deixar? Vou matar esse cara, porque de todo jeito eles queriam acabar com Jesus. A terceira coisa, irmãos, é que Barrabás foi substituído naquela cruz. E se você tiver com caneta, eu quero que você grife na sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo de número 2.
Pedro, no capítulo de número 2. Lá no versículo de número 21. Diz assim: porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum saiu da sua boca. Pois ele, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelha, agora porém convertestes ao pastor e ao bispo da vossa alma. Cristo, irmão, a palavra de Deus vai deixar muito claro para nós: Cristo não cometeu nenhum pecado. Cristo não tinha nenhum dolo, nenhuma culpa. Sobre ele não tinha nada. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, não precisa abrir, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele é aquele que não conheceu o pecado. Ele é aquele que não tinha culpa, que não tinha dolo, que nada tinha contra ele. Mas ainda assim, a palavra de Deus diz que ele escolheu a cruz. Ele escolheu os cravos. Ninguém matou o Senhor Jesus, mas ele se entregou em nosso favor. Ele se entregou por aqueles Barrabás. Ele se entregou pelo Barrabás. Aquele Barrabás sumiu. Nunca mais se ouve falar na história a respeito daquele homem. Mas eu sou esse Barrabás. E quando eu vejo que aquela cruz que era minha, ele me substituiu, ele assumiu no meu lugar. Hoje, a vida desse Barrabás passa a ser dele. A vida desse Barrabás para sempre será dele. Porque ele não só foi no meu lugar, mas ele não tinha nenhuma culpa. Ele poderia ter morrido pelas culpas dele, mas ele não tinha nenhuma. Nenhuma culpa era dele. A cruz não foi feita para ele. A cruz não estava preparada para ele, mas a cruz estava preparada para mim. A cruz estava preparada para você. E qual, irmão, olha aqui, é a sua resposta diante da cruz de Cristo? Olha aqui para mim, irmão. Diante da cruz de Cristo, ninguém pode ignorar. Ou você pode aceitar o sacrifício, ou você pode rejeitar o sacrifício. Mas ninguém pode ignorar o sacrifício. Porque esse sacrifício foi por você. Esse sacrifício foi no seu lugar. Você pode rejeitar, mas não ignorar. Mas você pode ser como esse Barrabás e falar: eu sei, essa cruz foi no meu lugar. A palavra de Deus também nos diz, em Tito, no capítulo de número 2, no verso de número 14, diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Lembra disso, irmãos? O que nós nos vemos em Barrabás? Primeiro, Barrabás
era um pecador. Barrabás, ele estava condenado. E a terceira coisa, a cruz tinha sido feita por Barrabás. A cruz tinha sido feita por mim, tinha sido feita por você. Vamos colocar de pé de Jesus. A palavra de Deus em João 3,16, que é um versículo bem conhecido para nós.